Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme After Sun. É um dos filmes mais sensíveis, pesados e delicados que eu já assisti. Eu sei que é muito difícil qualquer pessoa, descrever um filme com essas duas palavras, né? Delicado e pesado ao mesmo tempo. Lembrando que o vídeo tem spoilers. Se você liga para spoilers, sugiro que você assista o filme primeiro, depois volta aqui no vídeo e escute. Se você não liga para spoilers, fique por sua conta e risco. O filme está disponível na plataforma da MUBI e na Netflix também, né? Vamos lá. O filme conta a história de Sophie, já adulta, mãe, né? Que está meio que revisitando ali fitas passadas, gravações passadas de um verão que ela passou com o pai dela na Turquia. Então, assim, ela tinha 11 anos de idade quando passou, né, esses dias ali, só ela e o pai, uma viagem entre pai e filha. Ao revisitar essas fitas, ela meio que passa a ter dimensão de uma coisa que na época, quando ela era pequenininha, ela não tinha, que é o que eu vou comentar nesse vídeo com você, né? O filme, se você assiste esse filme esperando diálogos longos, um desenvolvimento de personagem extremamente explícito, ou inúmeros flashbacks, ou fillers, né, como a galera que assiste anime gosta de citar, você possivelmente vai se decepcionar com esse filme. Por quê? Esse filme, ele fala através de cenas. Vou repetir. Esse filme, ele fala com você através de cenas, de imagens. Então, se você assiste esse filme mexendo no celular, por exemplo, você vai perder 90% da experiência. Então, é um tipo de filme que você precisa assistir prestando atenção em cada cena, em cada detalhe, em cada frame. Então, nós temos o Callum, que é o pai da Sophie. Ele tem 30 anos de idade, né? Está prestes a fazer 31. Inclusive, ele comemora esse aniversário dele na viagem, né? E ele está ali dentro do ônibus com a filha dele, indo para um hotel, né, na Turquia. Só que o que você percebe, você enquanto espectador? Ele está sempre cansado. O Callum está sempre cansado. Então, assim, tem cenas onde os dois estão deitados em cadeiras de praia e ele se deita e, fecha o olho. Ou tem momentos, jantares, ou ele está ali com a filha em frente à piscina. Ele meio que tem um prazo de validade, sabe? A bateria social dele, digamos assim, é muito baixa. Então, ele está sempre cansado. Ele tem momentos ali que ele se diverte com a filha, que ele joga uma sinuca, né? Que ele brinca, que ele dança, que ele passa um protetor solar nela, que os dois entram no mar e tudo mais, mas ele está sempre cansado. Ele está sempre exausto. Tem uma cena muito boa nesse filme, que é quando ela pede para brincar de sinuca com os adolescentes. Ela tem 11 anos de idade, né? Com os adolescentes. E ele permite. Ele diz assim, olha, você joga, daqui a 1 hora você volta para o quarto, né? E o filme corta para uma cena dele numa loja de tapetes, exausto, assim, cansado, sabe? Ele deita, fica em silêncio, olha assim para cima e você percebe que o personagem ele está exausto, ele está sempre cansado. Ele está sempre cansado, é um cansaço físico, mas que tem também um cansaço emocional. Você percebe isso nesse personagem. Você enquanto espectador, tem muito pouco da história desse personagem. O que você sabe dele? Que ele tem 30, 31 anos de idade, ele foi pai muito novo, né? Vamos botar aí uns 19, 20 anos de idade, mais ou menos. Ele é separado da mãe da Sophie, né? Estava namorando, a namorada dele largou ele e voltou com o ex. Ainda quebrou ele em relação a um negócio,
né, que os dois iam montar uma espécie de um café juntos, né, e tal. Ele tá duro de dinheiro, tem 30, 31 anos de idade, e é nítido nesse filme inteiro que o Callum, né, o pai da Sophie, tem depressão. Ele tem um braço quebrado, né, o antebraço dele está com gesso. Em nenhum momento no filme mostra como que ele quebrou esse braço. Em nenhum momento mostra como que ele quebrou esse braço. Tem uma cena muito boa que ele conversa com um instrutor de mergulho que vai ser pai também, né? Ele é novo, já viajou um monte de lugar e tal. E os dois têm uma conversa muito legal ali. Tipo, algumas pessoas quando assistiram esse filme pensaram que ele poderia ser gay, né? Tipo, que os dois ali meio que iniciou uma espécie de flerte, né, e tal. Eu particularmente não vi isso, né, mas são interpretações possíveis, né? Quando eu assisti essa parte, eu pensei assim, caramba, ele foi pai muito novo. Ele não viveu isso, tipo, de viajar loucamente, de fazer aventuras, né, de não ter responsabilidade, porque ele foi pai muito novo, né? Então ele não viveu isso que esse instrutor de mergulho está dizendo que viveu, né, e que vive. Ele tem outra característica nele também que me chama muita atenção, que é o seguinte: ele o tempo todo tenta mostrar para a filha que ele está bem, mas a filha percebe que ele não está. Tipo, tem uma cena que ela conversa com a mãe dela no telefone e ela diz que o pai dela às vezes fica meio esquisito, que ele é meio esquisitão, que ele fica meio esquisito às vezes. Tem uma cena muito boa que ela deita na cama e começa a falar sobre um vazio. Tipo, de você passar um dia inteiro fazendo um monte de coisa e quando você chega em casa e deita na cama, você tem uma sensação de vazio. Aí ele olha no espelho e diz assim, mas a gente veio para se divertir. Então, assim, essa cena para mim é a cena que consegue ilustrar de uma maneira fiel e explícita, digamos assim, do que é esse filme. Sobre o que é esse filme, né? Um pai aqui que tem depressão, que está num momento péssimo da vida dele, que possivelmente tem ideações suicidas ali, né? Isso o filme deixa implícito, quando ele, por exemplo, corre para o mar, né, de madrugada, quando, por exemplo, o espectador não sabe o que aconteceu com o braço dele, né, se ele se mutilou, se ele quebrou, se ele tentou se matar de alguma forma, né? Mas o filme vai deixando pistas. Só que o personagem ele não diz, tipo, estou angustiado ou penso em me matar. Não. É o tempo todo um pai lutando para fazer com que a filha tenha memórias boas daqueles momentos. Em nenhum momento ele deixa, entre aspas, transparecer para a filha que ele está em profundo sofrimento. Que ele vive em profundo sofrimento. É nítido quando você vê no filme momentos que ele não queria estar ali. Tem uma parte do karaokê, né, que ela vai cantar e chama ele para cantar junto e ele não quer. Ou quando os dois saem juntos. Ao mesmo tempo que ele está ali pela filha e para a filha, ele não queria estar ali. Ele não queria estar ali. Tipo, é a luta de um pai com a sua depressão, tentando não transparecer isso para a filha. Tentando fazer com que a filha crie memórias daqueles dias ali, né? E a Sophie, adulta, se dá conta disso. Que nessa viagem, o pai dela estava profundamente triste. O pai dela estava profundamente triste. Tem uma cena no filme, inclusive, que é a final, que dá a entender, né, para o espectador que o pai dela se mata. Então, assim, foi a última viagem dos dois. É uma cena onde os dois estão dançando a música do Queen com o David Bowie. E começa a ficar meio que escuro,
flashes assim, aparecendo o rosto ali do Callum, ele em profundo sofrimento, ela já adulta, abraça ele assim e fica piscando aquilo dali meio escuro, como se estivesse numa balada, ele dançando ali, e ela abraçando ele e ele cai. No escuro ali da balada ele cai no meio dessa dança, né, dessa última dança dos dois. Então, quando eu assisti, eu pensei assim, caramba, que metáfora. Tipo, o pai dela possivelmente, depois daquela viagem, se matou. Ao mesmo tempo que esse filme é delicado, tem vários momentos de cuidado entre o Callum e a Sophie, né? Quando ele passa, por exemplo, um algodão no rosto dela, limpando. Quando ele passa o protetor solar nas costas dela. Quando ele arruma a cama dela para ela. Quando os dois tomam um banho no mar. Quando os dois estão almoçando, jantando, jogando sinuca. Tem uma cena nesse filme que ela tá na sala conversando com ele sobre algum assunto dela e ele tá no banheiro, tem uma parede separando os dois, meio que cutucando o gesso dele para poder tirar o gesso dele. Ele ali com dor, né? E nessa cena, na parte onde ela está, que é a sala, tá bem claro. Tem tons de amarelo ali, né, por conta da luz. Toda a paleta de cores ali tá clara e ele dentro do banheiro tá escuro. Há um escuro e um azul marinho ali também. Então, assim, esse filme tem várias cenas que quando você assiste, você consegue, né, ver que há uma metáfora ali. Tipo, esse pai está o tempo todo cansado, triste, exausto. Quando você assiste esse filme pela primeira vez e você não tem dimensão do que é a depressão, ou melhor, o que a depressão faz com alguém, essa parte do cansaço toma uma outra proporção. Tipo, porque uma pessoa depressiva, depressiva mesmo, não é triste. Porque a nossa sociedade hoje em dia possui uma tendência de patologizar as emoções, né? Tristeza não é depressão. Na depressão aqui, que o filme está tratando de uma maneira sutil, delicada e ao mesmo tempo pesada, aparece esse cansaço. Sabe, esse cansaço e há uma certa indisposição também. Você sente que esse pai está se esforçando demais para estar ali naquele momento e aproveitar, ou melhor, fazer com que a filha acredite que ele está aproveitando, que ele está se divertindo. Então para pensar no seguinte, uma pessoa que tem depressão, quando ela acorda de manhã, se essa pessoa tem ideações suicidas ou pensamentos suicidas, acordar para ela já deixa ela triste. Acordar para ela já deixa ela triste, assim. Viver por si só é exaustivo demais para um depressivo. Viver por si só é exaustivo demais para um depressivo. Uma pessoa com depressão mesmo, ela não tem força para tomar banho. Ela não tem força para tomar banho, ela pode ficar 2, 3, 4, 5, uma semana sem tomar banho. O trajeto da cama passa pelo corredor e por outro cômodo até o chuveiro, tirar a roupa, ligar o chuveiro, tomar banho, se ensaboar, se secar, colocar outra roupa, essa pessoa às vezes não consegue. Ela não consegue tomar banho. Atividades que para a maioria das pessoas são simples e automáticas, digamos assim, como escovar dentes e comer, essa pessoa às vezes não consegue. O corpo aqui na depressão, ele fala. Ele fala. E no filme, o Callum está constantemente cansado. Então há algo no corpo ali também, né? Tipo, esse cansaço de, tipo assim, a bateria social dele é muito curta. É muito curta, ele passa ali 1, 2 horinhas com a filha, dá risada com ela, brinca com alguma coisa assim, mas depois ele quer ir para casa, no caso pro quarto, né? Depois ele quer deitar. Você vê que a filha e está muito mais animada com a viagem do que ele. Então assim, ele mora longe da filha, né? Os dois, ele e a mãe da filha dele, são separados, ele tá fazendo aquela viagem ali por ela. Porque olha só, o cara perdeu a namorada,
A namorada voltou com o ex, o cara perdeu o negócio que ele ia ter com essa namorada, tá duro de dinheiro, tem 31 anos, é pai de uma adolescente, é separado. Então, assim, imagine a cabeça desse cara ali. Mas o que torna esse filme belo é o esforço dele. Então, assim, uma pessoa que tem depressão, ela não tem força pra nada. E esse pai tira forças, não sei da onde, para ter os momentos com a filha dele, para fazer a filha dele sorrir, para brincar, para jogar uma sinuca com ela, se preocupa de passar um protetor nela. Quando ela tem o primeiro beijo dela e ela conta para ele conversa com ela. Então, assim, esse pai, ele não está se esforçando para ser pai, porque ele é pai. Ele não se esforça aqui para fazer as coisas que um pai faz no cotidiano. Que, inclusive, quando uma pessoa que tem depressão e ela possui filho, fica muito mais difícil. Porque olha só o exemplo que eu dei. A pessoa às vezes não tem força e não tem ânimo e não tem disposição, não tem energia para sair da cama e nem tomar banho. Imagine cuidar de uma criança. Parou para pensar nisso? Tipo, o quão difícil é para um pai que tem depressão sair com o seu filho, conversar com o seu filho, levar ele no parquinho, brincar com o seu filho, levar ele para a escola, ir na apresentação da escola, levar para a natação ou para o judô, participar da vida do filho quando esse pai que tem depressão nem queria estar vivo. Vou repetir. Imagine como que deve ser para um pai ter que participar da vida do filho, ser presente, estar presente, cuidar desse filho, amar esse filho, quando no fundo ele não gostaria nem de estar vivo. Existe uma responsabilidade aqui na paternidade, se esse pai acredita ou procura ser, né, de certa forma, um pai decente, que é o seguinte: ele não tem nem mais o direito de pensar em tirar a própria vida. Ele não tem nem mais o direito de ter ou estar em depressão. Preste atenção nessa frase. Ele não possui mais o direito de estar ou de ficar em depressão. Então pensa no seguinte: um pai, que é um pai de família, um pai separado, enfim, ele precisa trabalhar, ele precisa colocar comida na mesa para o filho, ele precisa pagar a escola, ele precisa pagar médico, ele precisa pagar roupa, ele precisa pagar comida. Esse pai, ele não pode ficar o dia todo dentro do quarto, trancado, chorando, por exemplo, querendo se matar. Preste atenção no contexto que eu estou usando essa frase, que é exatamente o que acontece. Assim, pais e mães que são depressivos ou tiveram depressão, mas tinham que continuar trabalhando, tinham que continuar cuidando dos seus respectivos filhos, né? Então aqui esse pai está fazendo exatamente isso. Então, assim, ele está em depressão, ele nem está em depressão, ele tem depressão, né? O filme coloca isso de uma maneira sutil, mas se você assiste atentamente esse filme, percebe isso, né? Mas ele está o tempo todo ali fazendo com que a filha dele tenha memórias. Que a filha se lembre dele. Quando eu assisti esse filme, principalmente o final, né, que ele tem um cartão postal, que ele diz eu te amo pra Sophie e tal, né, que ele faz essa viagem para ela, o filme, o final é aberto, né, eu que interpretei que ele possivelmente deve ter se matado depois dessa viagem. Pode ter sido para ele uma viagem de despedida. Pode ser que para ele deve ter pensado assim, bom, depois dessa viagem eu vou tirar minha própria vida, mas eu quero que ela grave essa viagem toda e tenha essa lembrança com ela. Então quando ele se despede da Sophie ali no aeroporto e a câmera, né, o Pedro Mescal tá olhando ali, né, tipo, para ele mesmo com a câmera, e ele desliga a câmera, você vê na expressão do ator quando ele vai embora. Então assim, você pensa assim, cara, ele possivelmente se matou. Depois dessa viagem, ele possivelmente se matou, porque a cena dos dois dançando, ela adulta, é uma cena incrível, assim. Ela adulta,
abraçando o pai, tentando abraçar o pai adulto. Então ela adulta tenta abraçar o pai dela, com a aparência que ele tinha quando ela possuía 11 anos de idade, e ele tá chorando, ele tá em profundo sofrimento, e ele cai. Ela não consegue, entre aspas, salvar o pai. Então essas duas cenas, quando eu assisti, eu pensei, cara, possivelmente ele deve ter se matado depois dessa viagem. E foi a última dança dos dois. Foi a última dança dos dois, tipo, e olha só que interessante pensar dessa forma, né? Ele passa o filme todo cansado, exausto, mas ele dança com ela no final assim do filme. Ele movimenta o corpo. Ele movimenta o corpo aqui, né? Esse corpo que está o tempo todo cansado, exausto. Esse olhar que está sempre triste. Os sorrisos dele são sorrisos só de boca. Os olhos dele estão sempre tristes. Tristes e cansados, exaustos. Mas ele se esforça. E é isso que torna o filme tão delicado e pesado ao mesmo tempo. Ele se esforça para fazer com que a filha não perceba que ele está em depressão, que ele tem depressão. Uma das cenas mais pesadas desse filme é no aniversário dele, né? Que a Sophie começa a falar com os turistas, né? No ouvido, tipo, olha, é o aniversário do meu pai, canta parabéns para ele. Aí todo mundo começa a cantar parabéns e corta para uma cena dele sentado na cama, nu, de costas, chorando copiosamente. Mas é um choro, não é um choro só de lágrima. É um choro que vem de dentro, é um choro de angústia. Você se vê diante de um homem em profundo sofrimento. Mas ele não fala. Olha só que metáfora... que metáfora pesada, mas real, né? Ele não fala sobre isso, assim. O filme, a edição do filme, não mostra cenas dele sozinho, por exemplo, pensando, tipo um narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa, ou a própria personagem falando isso, tipo, olha, eu lembro que o meu pai estava em frente à mesa de sinuca e ele olhou para baixo e se sentiu de tal... Não, ele não fala. Assim como muitos homens que têm depressão e são pais, não falam sobre isso. Não falam sobre suas angústias, sobre suas dores, sobre seus medos, sobre suas tristezas, sobre seus pensamentos, sobre suas inseguranças, sobre as suas feridas, sobre as suas cicatrizes. Os homens não falam. Aqui ele não fala no filme, em momento algum. Óbvio, ele não ia contar isso para uma garotinha de 11 anos de idade. Oi, filha, tudo bem? Então, eu tenho depressão e penso em me matar. É óbvio que ele não ia contar isso para a filha, mas em nenhum momento passa nenhuma cena dele contando para alguém ou ele expondo para alguém o que ele sente. Ele não a conversa mais longa que ele tem aqui no filme é com esse instrutor de mergulho, porque ele está o tempo todo com a filha. Ele está o tempo todo com a filha. A filha tem uma amizade com o garotinho, né? Dá o seu primeiro beijo, cria uma amizade ali com aqueles adolescentes. A filha tá ali o tempo todo criando laços, fazendo conexões. Ele não faz conexão com ninguém. Com ninguém, pô. Ele não conversa com ninguém a não ser a filha. Quando a filha está brincando com os adolescentes, ele poderia muito bem continuar ali no bar, conversar com alguém, flertar com alguém, conhecer alguém, mas ele não faz isso. Ele volta para onde? Pro quarto, para ficar deitado. Esse componente da bateria social dele aqui também é muito interessante para a gente pensar, né? E há também o seguinte ponto, né? Tipo, muitos pais, muitas das vezes não tem tempo, né? Tipo, para si mesmos, né? A criação dos filhos toma tanto tempo, energia, digamos assim, né? Que o próprio pai ou a mãe, esse filme é focado mais no pai, né? Às vezes não tem tempo para si mesmo.
Ele não criou nenhum laço, nenhuma conexão, ele não conversou com ninguém, ele não trocou ideia com ninguém. Então, assim, ele participava, digamos assim, dos momentos com a filha, ali dentro daquele hotel, mas ele não conheceu ninguém. Então, assim, ele foi nessa viagem, né? Ele levou a filha nessa viagem porque ele precisava fazer isso. Ele não via a filha há meses, era uma viagem, ela na outra semana voltaria para as aulas. Deu a entender no filme ali que ele é irlandês, ou que ele mora na Irlanda, e a filha dele mora, não sei se mora em Londres. Então, assim, eles estão separados por milhares de quilômetros, né? E você vê esse pai ali. Por isso que esse filme, para mim, é um dos melhores que eu já assisti dentro dessa temática. Porque é uma paternidade que ela não é, como que eu posso dizer? Você pode às vezes assistir esse filme pensando assim, nossa, vai ser um filme muito bonito da relação entre pai e filha, né? A menina que vê o pai dessa forma, pipipipopopó. Não, cara, não. Tipo, não é um filme somente sobre paternidade, assim. É um filme sobre depressão, sobre angústia, sobre suicídio. É um filme onde um pai luta com os seus próprios demônios, com as suas próprias angústias, pela filha, sabe? Naquele momento ali, tipo, ele poderia simplesmente ligar para a mãe dela e dizer, olha, não tô bem, não vou viajar com a Sophie, não. Ele poderia ficar trancado no quarto o dia todo e deixar a menina brincando e fazendo o que quisesse. Inclusive, há uma cena que ela volta para casa, pro quarto, à noite e precisa pedir a chave para pro cara ali da recepção para poder entrar dentro do quarto, porque o pai se esqueceu dela. É a cena que ele meio que vai ali pro mar, tudo escuro, e ele entra pra dentro do mar e você pensa, caramba, esse cara vai se matar. Tipo, aí corta pra uma cena dele pelado na cama que era da Sophie, né, de barriga para baixo, e você não sabe muito bem o que aconteceu ali. Você não sabe muito bem. Tipo, mas existe esse ponto aqui no filme também, né? Tipo, ele meio que deixa a Sophie, ó, não, pode brincar e tal. Tipo, mais uma vez reforçando essa questão do cansaço, né? Se já é difícil cuidar dos filhos sem ter depressão, imagine com depressão. Então, assim, pessoas que hoje são adultos, né, e tiveram pais depressivos, ou depois de muitos anos, a pessoa para pensar, não, caramba, acho que meu pai tinha depressão, cara. Ou acho que meu pai era bipolar. Porque no fundo os filhos não conhecem os pais como pessoas, enquanto indivíduos. Nós conhecemos os nossos pais somente a partir da função que eles exercem. E aqui no filme ela faz o inverso, a Sophie faz o inverso. Talvez nessa viagem, quando ela era pequenininha, ela só viu o pai. Hoje, quando ela tem um filho, reassistir essas fitas, ela não viu somente o pai, ela viu o homem que há por trás do pai. After Sun é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. É delicado, pesado, denso. Se você é pai, você termina esse filme extremamente angustiado e reflexivo. Vale muito a pena assistir.